Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Morumbi, noite mágica de Libertadores, só que longe de sua torcida, conseguiu manter um tabu, que é não perder de times argentinos enfrentados na Libertadores, porém não conseguiu o resultado que precisava. Empatou com o River Plate, um jogo que precisava ganhar. Este é o vídeo de jogo, está ao meu lado Gabriel Perecini. Antes de passar a palavra para o Perecini, vamos deixar uma coisa muito clara, porque o torcedor de São Paulo muitas vezes não tem o contexto. E assim, é uma coisa que a gente sempre fala aqui. A gente não vai fazer vídeo simplesmente para ficar vociferando, berrando, fazendo qualquer coisa que não seja dar o contexto e explicar. Quem vem aqui no canal quer entender o que está acontecendo. O São Paulo estava enfrentando um time muito forte. Ah, mas eles estavam muito tempo sem jogar. Estavam muito tempo sem jogar, mas eles são treinados pelo Galhardo há 6 anos, um time que, na última edição de Libertadores, tinham 9 dos jogadores que estavam em campo na final da Libertadores, naquela final em que o River merecia vencer o Flamengo, não venceu porque o Prata acabou entrando e aí o Flamengo virou o jogo nos minutos finais, nos acréscimos, mas é um time extremamente forte, era um jogo muito difícil e o jogo acabou se mostrando desse modo. São Paulo teve 5 minutos muito bons, nos 5 minutos iniciais, tinha alguma pressão, com 10 minutos de jogo conseguiu encontrar um gol, por acaso, Reinaldo errou um chute que a bola ia para a lateral, a bola bateu no Enzo e acabou entrando, foi o primeiro gol do São Paulo. São Paulo piorou depois do gol, o time do River conseguiu congestionar ali o campo e o São Paulo não conseguia sair jogando, teve muitas dificuldades. Não foi o Diniz que falou recua, não. O time que o São Paulo estava enfrentando era um bom time. Isso aqui é o que a gente está explicando. E aí o River acabou fazendo um gol. Enfim, o jogo foi para essa loucura. No primeiro tempo a gente teve 4 boas chances, 2 para cada lado, cada um converteu metade, e agora eu passo a palavra para o Perecini, já ressaltando, o primeiro tempo, Vitor Bueno e Hernanes, para mim, os piores em campo neste primeiro tempo. O Hernanes foi uma das piores partidas que eu vi no São Paulo, e eu sei, não é de propósito, mas ele não jogou bem. Para mim, os 2 piores no jogo, não só no primeiro tempo. Ambos, o Vitor Bueno por uma ausência completa do jogo, quase que 100% do tempo, e o Hernanes por ter uma dificuldade inacreditável de acertar cada bola que caía no pé dele. E quando acertava era com tempo muito demorado, era uma outra intensidade. Era o Hernanes que a gente vinha falando há algum tempo. Eu arrisco dizer que se o São Paulo tivesse o Daniel Alves hoje, ele não jogaria. Seria ele o jogador a sair, porque talvez jogasse o primeiro tempo pela experiência que tem, pelo que significa. O Hernanes hoje acertou uma bola, para ser 2, vamos ser honestos, ele acertou 2 bolas, um chute de fora da área logo no começo do jogo, uma boa defesa do Armani, e o segundo gol ele acerta enfiada de bola para o Reinaldo, uma ótima enfiada de bola. De resto, assim, tropeçou na bola, cedeu contra-ataques, que o São Paulo ficou em inferioridade numérica no campo de defesa, nossa, a bola caía no pé dele para fazer um passe, assim, para inverter um jogo muito difícil, assim. Isso compromete. Antes de qualquer coisa, assim, para falar do jogo, o River Plate, se você não tivesse a informação de que o River Plate estava 6 meses sem jogar, até os 70 minutos de jogo, ou os 25 minutos do segundo tempo, você não faria ideia que eles estavam esse tempo todo sem jogar. Isso começou a pesar para eles a partir dos 25 minutos. Como? Não sei. Se eu tivesse que dar um palpite nisso, quando o São Paulo retornou da pandemia, Fernando Diniz afirmou que ele precisou fazer um trabalho físico com os jogadores para recuperar o quanto antes a parte física e técnica, e que só depois conseguiria fazer um trabalho tático. Isso no River Plate, isso é muito mais tranquilo de se assimilar, porque você tem um time, 9 dos 11 jogadores que foram vice-campeões da América no passado do Flamengo estavam em campo hoje. Você tem um técnico que é elite no futebol sul-americano, provavelmente o melhor técnico da América do Sul, das Américas, um técnico que em breve tende a ir para um grande clube europeu, há 6 anos lá, fazendo um trabalho, esse técnico fazendo um trabalho há 6 anos.
um dos jogadores desses 9, dos 11, um dos que não estavam, é o Álvares, de 20 anos, que o Gallardo aproveitou a única vantagem que o River Plate tinha no jogo de hoje. Apenas um dos times conseguiria estudar o time adversário e descobrir pontos fracos para esse jogo, como explorar as deficiências. Ele mete um garoto de 20 anos extremamente talentoso para jogar no setor do Reinaldo. O primeiro gol sai por ali. E depois o garoto ainda faz o segundo gol numa bola que fica quicando, o Reinaldo decide não ir na bola, a bola fica ali, eu não sei depois dessa quicada na bola que tinha que ter marcado o Álvares, mas era uma bola para você atacar ela, dar um bico para longe e resolver o problema. Então, assim, é a diferença de você ter todo esse pacote. Se você pegar, por exemplo, o time do River Plate, pega os 11 jogadores do River Plate, para quem conhece um pouco do time adversário, quantos deles seriam titulares no São Paulo hoje? Eu arrisco dizer que no mínimo 8 ou 9 seriam titulares no São Paulo hoje. Talvez o Diego jogasse. O Diego acho que foi o único jogador do São Paulo hoje que teve um desempenho assim que você olha e fala, não, foi bem o menino. Os outros todos você tem sérias ressalvas, porque o desempenho coletivo do São Paulo não foi bom. Então você tem que colocar tudo isso na balança para você entender por que o São Paulo jogou tão mal. Primeiro porque é um time infinitamente inferior tecnicamente, infinitamente inferior taticamente, e na parte física era um time que não jogava há 6 meses, que você só sabe disso porque você tem a informação, porque em campo, até os 25 minutos do segundo tempo, o River Plate foi até melhor fisicamente que o São Paulo, marcou em cima, pressionou, não deixou o São Paulo sair, complicou o jogo, recuperava a bola, saía no contra-ataque. O gol do River Plate é o Álvares passando como um raio ali pela ponta direita e servindo o Borré, que já estava na área para concluir, não chegou atrasado, não teve nada disso. E o São Paulo não, o São Paulo não conseguia fazer isso. O São Paulo muitas vezes se arrastava em campo. O Hernani estava muito mais cansado, por exemplo, que o Nico de la Cruz, que o Nátio Fernandes, muito mais cansado. Então, assim, hoje, quando saiu o sorteio, a gente estava até fazendo uma live para fazer o sorteio, e a gente falou que era complicado pegar o River Plate, eram por esses motivos. Era um time que manteve uma base de um time que vai ganhando tudo nos últimos anos. É um time altamente qualificado. É um time que está 6 meses sem jogar, e você olha o time com a bola e sem a bola, movimentos absolutamente naturais. Perdeu a bola, pressiona. Não tem gritaria. Sabe o que fazer, sim. Você tem vários jogos em que você vê o Gallardo absolutamente estressado, irritado. O jogo de hoje ele estava sentado, porque os jogadores entendiam o que precisava ser feito. O River fez, desde que voltou da pandemia, fez um trabalho físico, porque taticamente eles estavam bem, talvez tecnicamente não estivessem no melhor momento, e até acho que não estavam mesmo, muito lançamento errado, passes errados, domínio, aquela coisa que era naturalmente esperado. E o São Paulo, sendo claro, o São Paulo não está, e eu acho que não tem, eu acho que são os dois, né? Não está taticamente e não tem time, elenco ou qualquer coisa assim, qualidade, ainda mais sem o Daniel Alves e sem um Luciano que fazia um papel importante com o Pablo, não que o Luciano seja um craque, o Daniel Alves é o craque, mas sem um Luciano que fazia um papel importante, o São Paulo não tem qualidade para enfrentar esse River Plate. E o São Paulo só se sobressaiu, deu sorte nos gols, desperdiçou outras chances. O Reinaldo errou os 2 lances dos gols. No primeiro ele tentou acertar um chute, que a bola ia para a lateral, a bola bateu no cara e entrou. No segundo ele foi tentar cruzar, e aí o cruzamento não foi bom e o zagueiro colocou para dentro. O cruzamento não encontraria o jogador de São Paulo. Então, assim, o Reinaldo muito mal. Mas os 2 gols saíram dele, sim, mas muito mal. O Igor Vinícius teve uma chance de concluir. Não foi complicado. Esse foi o lance. Tinha que ter concluído. O Igor Gomes estava um pouco melhor do que nos últimos jogos, mas não conseguiu carregar Vitor Bueno e Hernanes, que estavam péssimos. Vitor Bueno nos 5 primeiros minutos. Sendo honesto, o Igor Gomes eu também coloco ele na lista do Diego, de jogadores que você também não vai condenar no jogo de hoje. Ele foi muito bem, só que ele não consegue melhorar os outros 9 jogadores. E o Volpe que não tinha o que fazer. O Volpe tentou lançar a bola, tal, nos gols não tinha o que fazer. Os 2 gols foram gols que o River tinha... Assim, e isso que hoje o Volpe foi ultra acionado, deixou o Pablo numa situação muito boa de fazer o gol, na minha opinião, no primeiro tempo. O jogador foi puxado pela zaga do River, claramente puxado,
e o árbitro ignorou. Não estou dizendo que isso quer dizer nada, não estou chorando por nada, mas estou dizendo, o Volpe fez o trabalho dele ali, porque toda hora o São Paulo recuava a bola para ele. Tinha muitas dificuldades ali na saída. Aliás, o Igor Gomes deu um chapéu no jogador do River, tomou um tapão, que até achei que o cartão amarelo ficou barato. Assim, estou só tentando pegar os critérios do árbitro, que ignorou muitas faltas para o São Paulo e não ignorou para o River, mas que fique muito claro, o River é um grande time, independentemente do tempo que ficou parado. Isso não é. O River é um grande time, tem um grande treinador. O Galhardo então é melhor que o Diniz? É. E como o Perecini falou, nós temos 9 jogadores que foram finalistas de uma Libertadores que eles mereciam ter conquistado, não conquistaram por acaso. Prato entrou, errou tudo e o Flamengo virou nos acréscimos, mas era um time para se credenciar como campeão da Libertadores e poderiam conquistar ou poderiam ter brigado também de igual para igual, já que essa é a moda, com o Liverpool tal qual fez o Flamengo. Mas assim, era um time muito forte e não adianta. De um lado a gente tinha um time que estava desgastado, que veio, porque o São Paulo também teve a pandemia está aí para todo mundo. De um lado a gente tinha um time que veio desgastado por jogos, quarta, domingo, e do outro um time que estava inativo, a gente não sabia o que ia pesar mais, a gente percebeu pelo Vitor Bueno e pelo Hernanes se arrastando, principalmente o Hernanes, se arrastando em campo, que, o Hernanes jogou alguns jogos bons no Paulista, sim, talvez tivesse que ter jogado menos para estar apto para esse jogo, desde que a gente perdeu o Daniel Alves. Era muito importante que o Hernanes estivesse em condição nesse jogo. Então talvez fosse melhor que ele jogasse uma vez por semana, para que nesse jogo ele estivesse 100%. Vamos condenar aí a estratégia do Diniz quando enfrentou o Binacional? Sim, isso pesa muito hoje. Esse empate deixa São Paulo numa situação muito difícil, a derrota seria muito pior, mas esse empate deixa São Paulo numa situação muito difícil. E deixar Vitor Bueno e Hernanes em campo tanto tempo é muito condenável. Eu acho que, assim, além do São Paulo ter sido consideravelmente pior que o River Plate em todos os aspectos do jogo, o grande problema foi ter demorado tanto para mexer. Só que, assim, demorado tanto não é por parte física ou técnica ou não sei o quê, é até pela parte tática, né? A gente lembra na volta da pandemia, da parada da pandemia, o Diniz demorando para mexer no time, e um absurdo. Como assim demorou para mexer? Marcelo Galhardo fez uma alteração até os 43 minutos do segundo tempo, e o River sem jogar há 6 meses. Então, assim, e o time sentindo. Por que isso acontece? Porque ele não confia no jogador, ele não confia no Ponzio. Lógico que confia no Ponzio, colocou depois lá os 43 do segundo tempo. Ele não confia nos jogadores que ele tem no banco? Eu acho que ele confia, só que ele tem aquele time dele, que muitas vezes ele prefere que aquele time esteja cansado e já devidamente entrosado, com os movimentos absolutamente naturais e tudo certo, do que você colocar um jogador que vai entrar frio e que também está há 6 meses sem jogar, e você vai perder a parte tática, a parte física, em troca de um fôlego a mais. Muitas vezes isso acontece. Então, assim, fica aqui o exemplo do melhor treinador da América do Sul, depois de 6 meses sem disputar uma partida, fazendo uma alteração até os 43 minutos do segundo tempo. E aí depois ele fez a segunda, aos 43, depois ele fez mais 2 só para ganhar tempo. Porque ali o empate já estava bom para o River, porque de fato, a partir dos 25 minutos do segundo tempo, o São Paulo passa a jogar mais, porque o River não consegue mais jogar. Não é nem tanto mérito assim do São Paulo, o River não consegue mais. Na cabeçada do Pablo para fora, aos 25 minutos, o Quarta já começa a puxar ali a perna e já não começa a aguentar. E os jogadores lá na frente já não começam a correr atrás da bola, a pressão já não existe mais lá em cima do Volpe, em cima do Léo, em cima do Diego, em cima do Tietê, ela passa a ser da linha do meio de campo para trás. Então, ali começou a pesar e ali o São Paulo cresceu. O Igor Vinícius, pouco antes disso, uma chance claríssima, na única participação do Pablo no jogo, que ficou completamente isolado lá na frente, porque o São Paulo não conseguia jogar. O meio de campo do River Plate é provavelmente um dos melhores, se não o melhor da América do Sul. É impressionante. Você vai pressionar o Enzo Pérez, a bola vai no Nacho, a bola vai no Nico, a bola vai em qualquer um que cai ali, você vai provavelmente ficar na roda. E o São Paulo não me pareceu apto e não me pareceu qualificado para pressionar essa bola. Só que qual que é o grande problema? Como você vai adivinhar o jeito que o River Plate vai vir jogar aqui depois de 6 meses? Então são os dois pesos. Eu acho que teve as duas coisas. A falta de qualidade do São Paulo para fazer isso e a falta de qualidade do Diniz para montar um time para esse jogo especificamente, e o fato de você virar e falar, tá bom, como a gente falou para os membros no pré-jogo, vamos fazer uma pressão alta? Vamos.
como você faz uma pressão alta? Você não aperta o botão ou vira ali no vestiário, pessoal, pressão alta agora. Não, você tem que coordenar os movimentos. Porque se você fizer rápido, se você fizer errado, você vai tomar um contra-ataque, você vai ficar completamente exposto, que é o que o São Paulo não podia fazer. Então eu acho até que o São Paulo entendeu a sua limitação, entendeu a sua inferioridade e tentou esperar mais o River. Só que o River estava completamente satisfeito com o empate. O empate era muito mais do River Plate do que do São Paulo. A gente vai falar um pouco mais disso na live de segunda-feira para entender a situação do São Paulo no grupo. São Paulo agora tem que ganhar na altitude de Quito ou tem que ganhar do River Plate no Libertadores de América. Então, eu acho que ficou barato até pro São Paulo, em relação ao que foi o jogo, em relação a como saíram os gols. O São Paulo teve a grande chance com o Igor Vinícius, com o jogo 1-1 e desperdiçou. O River, depois de 2-2, ainda teve uma cabeçada do Pinola perigosíssima, poderia ter ganhado o jogo. E o São Paulo agora vai ter que se virar contra a LDU, porque é até melhor que o São Paulo busque ou tente buscar a vaga contra a LDU, ou espere a LDU para esse confronto, porque no saldo de gols o São Paulo tende a ficar atrás do River Plate. O River Plate conseguiu um resultado absurdo contra o Binacional, e o São Paulo teria que entrar em campo na última rodada, se brigar com o River Plate para fazer mais gols do que isso, porque o River ainda tem um outro jogo com o Binacional. Então, eu acho que o resultado é esse, cara. E no fim das contas, tinha que mexer? Tinha. Eu teria colocado o Paulinho ou o Toró no lugar do Vitor Bueno, mas a gente tem Paulinho e Toró. Não é exatamente o elenco dos sonhos, né? Sim. É isso que às vezes as pessoas, e o torcedor de São Paulo tem muitos problemas. Só um detalhe, não é que é péssimo, só que assim, você tinha o Everton que você trocou no Luciano, o Luciano não joga. Aí você tinha o Daniel Alves que traria uma outra estrutura, não joga. Aí você tinha o Lisieiro, que se o Hernanes cansar, ou se o Gabriel Sara não estiver bem, você coloca o Lisieiro também não está à disposição. Ou o Reinaldo. Sim, exato, você tinha todas as opções, ou seja, o seu elenco, para o futebol brasileiro, entre quarto e sexto elenco do Brasil, o São Paulo tem. Só que a partir do momento que você começa a perder em debandada peças fundamentais, isso vai cobrar o resultado no jogo grande. Sim, e é isso que eu ia falar agora. O São Paulo, a pessoa fala, mas o São Paulo é gigante, tricampeão da Libertadores, com o Raí. Então, o Raí não joga. Mas o São Paulo com o Rogério Ceni, não é o Rogério Ceni, não é o Lugano, não é o São Paulo do Zete, do Raí, do Pintado, não é o São Paulo do Rogério Ceni, do Lugano, do Amoroso, não é. É o São Paulo de hoje, desfalcado do seu principal jogador, que é o Daniel Alves. Hoje é o Daniel Alves, o maior investimento que o clube fez, desfalcado ainda o Lisieiro, desfalcado ainda. Então, assim, nós temos uma série de jogadores que não estavam em condições, um que se recuperou às pressas. Então, nossa, o River fazia muito tempo que não jogava. O Pablo praticamente treinou 2 vezes para ver se tinha condições. Então, assim, tem que colocar todo esse contexto. Mas então vocês estão passando pano? Não, ninguém passa pano. A gente tem que analisar. O que é o futebol é explicar o que é. O River foi melhor? Foi. Mas o River tem mais elenco? Tem. Mas o fato deles ficarem muito tempo parado não pesou? Pesou. Tanto quanto o São Paulo voltar de uma pandemia, de ficar parado muito tempo e jogar quarta, domingo, e ter tido que se reinventar nesse sentido. Quer cobrar do Diniz? Cobra lá atrás. Antes da pandemia, a estratégia que ele utilizou para enfrentar o Binacional, que foi muito errada, e a maneira como ele não poupou os jogadores, não teve rodízio, naquele período, porque o jogo do Binacional era o jogo mais importante. A gente sempre fala aqui, dane-se o Paulista. Dane-se, São Paulo tivesse conquistado o Paulista, não teria mudado nada. Teria mudado para um ou outro resultadista, mas hoje a crise seria a mesma. Não teria mudado lufas. Então, assim, tem erro do Diniz? Tem, não aí. Tem erro lá atrás. E hoje o São Paulo tinha que fazer mais do que fez. Realmente foi, assim, muito complicado, mas as peças que o Diniz tinha para trocar eram de 2 jogadores que fariam sua estreia na Libertadores, num jogo dificílimo que o cara estava torcendo para que alguma coisa diferente acontecesse. Lembrando que quando o São Paulo jogou pressionado, precisando de uma vitória, como foi o caso de hoje, contra um argentino, e colocou os jogadores para estrear na Libertadores, foram Igor Gomes e Antony, que fizeram uma partida, os minutos que entraram, né, terríveis, contra o Talheres, que é uma equipe bem inferior ao River Plate. São Paulo teve até, inclusive, uma boa chance com o Paulinho ali na risca da grande área, ele arrumou a bola, teve
tempo para ajeitar o corpo, tomar espaço, e aí ele dá aquela finalização que a gente fala aqui há muito tempo, finalização do Paulinho, perdeu o gol contra o Bragantino, perdeu o gol em alguns jogos, a finalização dele, ele tem até uma finalização razoável de média distância, mas a finalização ali próxima do gol, o tapa para fazer o gol, sem ser a pancada de longe, é bem ruim, bem ruim. E aí foi isso, e ainda no último lance do jogo ele recebe a bola, o que virou a falta, ele se enrola inteiro com a bola, aí depois ele recupera a bola e fica no chão, ou seja, é uma total, é uma falta de malandragem que não é culpa dele, não é que ele seja bobo, ele é um garoto, ele não entendeu, ele sofreu a falta aqui, vou arrumar uma falta, cara, falta no meio campo, levanta e joga, você tinha o campo inteiro para jogar contra o adversário cansado, isso é rápido, tanto que o Diniz foi extremamente irritado. Hoje o Brenner teve duas conclusões pro gol, uma delas parece até um pouco precipitada, que já virou e bateu e tal, e vale lembrar, e precisa do registro. Veja que aqui a gente não condena o jogador. O Hernanes, para mim, fez talvez a pior partida dele para o São Paulo, e ninguém aqui no canal vai falar, tá aposentado, não presta para mais nada, porque nós aqui não estamos tentando, com comentários, angariar a audiência. A gente tenta angariar a audiência com o nosso trabalho. Mas o Hernanes fez um péssimo jogo. E aí, dentro desse contexto, eu vou explicar um lance que me deixou perturbadíssimo, a ponto de ligar para o Perecini, obviamente, 2 vezes, porque do jeito que estava o jogo, ele demora para atender, que foi o lance do Tietê no fim do primeiro tempo. Olha, aquilo me deixou profundamente irritado, mas irritado, xinguei ele muito aqui, não é para condenar, é um jogador importantíssimo, é um jogador inteligente, é um jogador experiente, mas o cara esperar um fair play do árbitro soltar a bola, ele ficar parado olhando, o jogador do River pega a bola, sai jogando, e ele ficar questionando, ele leva um tempo para ir atrás da bola. Olha, eu não sei como é que eu não tomei uma multa aqui no prédio de tanto que eu gritei xingando, porque nós somos jornalistas, mas somos, sobretudo, torcedores. Não pode um lance desse. Não pode pensar em fair play jogando contra o argentino, precisando do resultado numa Libertadores. Não é para pensar. Quer o fair play, quem tem que fazer é o árbitro. O árbitro apita e aponta, do contrário, joga o jogo. Então a bola caiu no chão, joga. O Tietê deixou a bola cair, ficou parado pensando o que ia fazer com a bola, e eu fiquei muito irritado. Fica o registro aqui. Nem queria dar tanto destaque para isso, mas imagino que você também tenha ficado bem irritado, né? Tipo... É óbvio, o fim do mundo esperar fair play do River Plate em jogo de Libertadores, assim, é só o São Paulo que tem essas coisas, né? Não dá, impressionante. Cara, põe no chão e joga, vamos embora. Entendeu? Aí depois dá confusão, não adianta dar confusão. De novo, era interessante pro River Plate que desse confusão, empate era bom para eles, não pra gente. Então, aquele lance do Tietê é um negócio absolutamente inacreditável. Bom, enfim, é isso. Isso foi mais ou menos o panorama do que foi o jogo. Estamos muito irritados para fazer qualquer outra observação agora, mas deixem as observações de vocês que a gente lê e pode comentar mais na live de segunda, porque o jogo é terça, é isso? Né? Então a live vai ser adiantada para segunda, a gente vai fazer às 8 mesmo, né? Vai ser 8? Pode ser 8. 8 horas da noite, então segunda-feira estaremos juntos para comentar. Então deixem os comentários de vocês, compartilhem o vídeo, deem like, tudo que ajuda a gente. Mas aqui vocês veem a visão racional do que foi o jogo. E não, ninguém está satisfeito aqui, ninguém está defendendo o técnico. Esse resultado praticamente, depois do Binacional, óbvio, esse resultado coloca o São Paulo numa situação crítica, delicadíssima. Pior uma correção que do Balsa. Eu falei que o pior. Até porque com o Balsa a gente contou com ganhar do River Plate em casa e o Strongest perde para o Trujillianos, ninguém vai perder ponto para o Binacional, a gente não vai ter esse benefício. Eu ainda falei do lance do Igor Vinícius, que foi pouco antes do River cansar, não, o lance foi aos 26 minutos, né? Foi depois daquela cabeçada no Pablo que os jogadores já começaram a puxar a perna e a marcação começou a dar uma recuada. Então, assim, até esse ponto, de novo, tem um VT do jogo, provavelmente vai ter na internet, é só olhar a partida e ver que você não consegue falar que estava 6 meses sem jogar, e é um time infinitamente mais qualificado, é o candidato ao título da Libertadores, o São Paulo não é, então eu acho que o jogo passa muito por aí em qualquer questão.
Então, esse é o E a contexto. situação, e só para complementar, a situação é absolutamente crítica. O São Paulo, repito, tem que ganhar ou numa altitude de 2.850 metros. Para quem viu a LDU e Binacional, a LDU foi muito mal. O estilo de jogo da LDU é completamente diferente quando joga em casa e quando joga fora, além dos 2.850 metros de altitude, onde o Flamengo está jogando nesse momento contra o Independiente Del Valle. Ou você vai lá no estádio do Independiente e ganha do River Plate, que não vai poder jogar no Monumental. Você tem essas duas opções. Eu acho menos complicado, menos improvável que o São Paulo busque uma vitória, porque o empate não serve em Quito. Nós vamos descobrir tudo isso, mas assim, de novo, não é passar pano, é explicar. Se você quer entender o que está acontecendo, é isso. Ah, mas eu odeio o Diniz e quero xingar ele. Tem todo o direito. O torcedor tem o direito de odiar, de gostar, de não gostar, mas o torcedor quer odiar e xingar e entender para não ficar só xingando à toa. Então, vem aqui para o canal. A gente vai encerrando por aqui. Segunda-feira a gente volta. Um abração para todo mundo e